Então vamos começar a falar do viveiro, tá? O viveiro, como eu falei para vocês, ele é uma instalação aí que a gente vai acomodar nossas mudas durante todo esse ciclo produtivo delas, tá certo? Até que elas atinjam uma maturidade, uma qualidade para que elas vão para o campo ou para que a gente possa comercializar elas, né? A gente não tem como comercializar mudas de baixa qualidade, né? Então, normalmente quando a gente comercializa uma muda, ela é uma muda de boa qualidade e já pronta para o plantio. Então, como essa live aqui eu estou falando também muito para viveristas, é direcionado também para viveristas, é importante ter essa noção, beleza? Primeira pergunta que muita gente pode acabar fazendo, né? Se fazendo ou querendo me perguntar aqui no chat, né? A construção do viveiro é obrigatória? Pessoal, a gente pode colocar dessa forma, tá? Não. Ela não é obrigatória. Você consegue produzir mudas sem um viveiro, tá? É possível, tá bom? Mas tem um grande mais nisso aí, tá? Sem um viveiro, pessoal, é muito difícil a gente realizar todas as etapas de manejo fitossanitário e nutricional, tá? E essas etapas é que vão garantir uma muda de alta qualidade. O que eu tô querendo? Vou dar um exemplo para vocês. Se eu não tiver uma estrutura, mesmo que seja mínima do meu viveiro, eu posso sujeitar as minhas mudas a ataque de pragas, ataque de doenças, tá? De fungos, etc. Eu posso sujeitar ela a ataque inclusive de animais, sejam roedores, enfim, aves, que podem prejudicar o nosso desenvolvimento, certo? Eu vou ter chuva, que enquanto eu estiver fazendo minha adubação, pode estar simplesmente varrendo os nutrientes da minha adubação, dentro do viveiro, que normalmente é foliar. Então, é muito difícil a gente fazer isso sem o viveiro, tá, pessoal? É possível. Existem tipos de viveiro que são bem simples, tá certo? Mas o interessante é a gente evoluir essa nossa estrutura do viveiro para que a gente consiga garantir essas etapas aí que sejam executadas realmente com uma excelência, né? Ou pelo menos com uma garantia de qualidade, tá? Então, é extremamente recomendado que se construa um viveiro, tá certo? E uma coisa que eu gosto de falar, pessoal, que eu tenho, pela questão de estudo, pela questão de experiência, é que é o seguinte: ter um viveiro simples, pessoal, é bem melhor do que não ter um, tá certo? Ter um viveiro simples e evoluir esse meu viveiro é muito interessante, tá bom? Você pode dar o pontapé inicial e aos poucos a gente sabe que para o produtor, né, a gente tem que sempre considerar o cenário em que ele está e as condições que o produtor tem. Então, a gente também não pode chegar para o produtor e querer empurrar uma coisa que está fora da realidade dele, seja financeira, seja operacional. Não estou falando só de questão financeira, estou falando de operacional também. Às vezes não tem equipe, às vezes não tem gente suficiente para poder trabalhar daquela forma. Então, a gente pode começar com simples e desenvolver o nosso viveiro, tá, pessoal? Nós temos algumas classificações que é importante, a gente tem que ter noção disso aqui. Por que essa questão de classificação é importante? A gente tem que conhecer essas classificações porque um pouco mais para frente a gente consegue identificar pontos a serem melhorados e até mesmo combinados, tá bom? Então, a gente tem uma classificação do viveiro quanto ao tempo. Temos os permanentes, que normalmente são aqueles viveiros mais estruturados, né, que vão produzir vários ciclos de mudas, né, enfim, que são aqueles normalmente são construídos aí com madeira ou ferro, né, são um pouco mais distantes do plantio, enfim. Esses são os viveiros permanentes. E os temporários, eles têm normalmente eles não vão passar por muito ciclo de produção, tá certo? Não é o intuito dele. O intuito dele é você produzir um ciclo e já seguir para o plantio, por exemplo, ou já seguir para a venda, tá? Então, viveiros temporários, normalmente, ele tem também estruturas mais precárias, mais simples, para que a pessoa consiga construir e depois desconstruir ponto final. E ficam normalmente localizados aí mais próximo do plantio também. E aí a gente tem a classificação dos viveiros quanto à estrutura, tá certo? Então a gente vai combinar daqui a pouco nossa classificação quanto ao tempo e quanto à estrutura, e dentro de si mesmo, dentro da própria classificação, misturar alguns pontos. Vou falar já para vocês sobre isso, tá? Mas a gente tem um viveiro ao ar livre, que são mudas produzidas a céu aberto, ou seja, praticamente não ter um viveiro, só que na verdade a gente está organizando as mudas
em fileiras, né, de tal forma que a gente tenha uma organização mesmo que primária, tá? Então esse é o viveiro ao ar livre, que é justamente o que eu estou tentando mostrar para vocês aqui nessa foto, tá? Nós temos um viveiro ao ar livre, sem estrutura, né, e tudo mais, mas nós temos uma organização primária das nossas mudas em fileiras. Então isso já é classificado como um tipo de viveiro. Nós temos o viveiro rústico suspenso, que ele tem uma estrutura precária, construída aí onde é inviável normalmente a gente elaborar estruturas melhores. Ele é basicamente o nosso viveiro a céu aberto, só que nós temos bancadas suspensas aí, feitas com estruturas rústicas, né? Aqui é um exemplo, ó, as bancadas com nossas mudas e a céu aberto, beleza? Nós temos aí os viveiros de palha, que eles são estruturados com madeira, certo? E nós usamos uma palha de palmeira da região, né, para fazer o controle de luminosidade, tá bom? Igual esse aqui que eu estou mostrando para vocês. Beleza? Nós podemos ver a estrutura de madeira aqui em volta e a palha por cima para fazer a meia sombra. Show de bola? Nós temos o ripado, que ele usa esteios, frechagens, é uma estrutura de madeira um pouco mais durável, um pouco mais elaborada, tá certo? Aqui, ó, mostrando para vocês o ripado, tá certo? A gente pode colocar uma cobertura de palha por cima também. O importante é a gente saber a estrutura. As estruturas já são aquelas realmente madeira, realmente que a gente usa para fazer construção, enfim, tá bom? Já não são mais aquelas madeiras que a gente pode tirar de mata. Essa é uma principal diferença. Nós temos o metálico, que ele é feito de aço galvanizado. A gente vê muito isso aí nessas empresas grandes, né? E muitas das vezes também em plantios que já tem mais tempo aí de estrada, tá certo? Que eles muitas das vezes já são até pré-fabricados, tá? Esse é um exemplo aí de viveiro de metálico. Temos de madeira e sombrite, que ele na verdade já é um viveiro com a estrutura de madeira, só que em vez da palha a gente usa o sombrite para poder fazer o sombreamento, certo? Esse aqui é o nosso exemplo, tá, pessoal? Esse aqui é o nosso viveiro do nosso terreno, da nossa propriedade, tá? É um viveiro de madeira usando a tela sombrite de revestimento para fazer a sombra, beleza? Temos o aramado com sombrite, que a gente tem um sombrite aí suspenso, né, por conta de um arame, normalmente de ferro, né, recozido. Um exemplo dele aí, tá? Não tem estruturas de metal ou de madeira para fazer a sustentação do sombrite. Ele usa simplesmente arame. Então, esses aí, pessoal, foram os nossos tipos de viveiro. Ah, Ricardo, eu preciso ficar decorando esses tipos? Não necessariamente, tá, pessoal? Não necessariamente. Mas é importante a gente saber que existem tipos de viveiro feitos dessa forma. E aí o que acontece? É o que eu estava falando para vocês ainda agora. A gente consegue combinar elementos desses viveiros. Vou voltar para a foto aqui do nosso viveiro e vou mostrar para vocês uma pequena combinação que a gente fez, tá? O nosso viveiro aqui, pessoal, ele é de madeira, feito em estrutura de madeira, tá certo? Revestido de sombrite, mas não sei se vocês conseguem ver, isso aqui, ó, na frente, esse sombrite na frente, é uma projeção desse sombrite, tá certo? Feito com o quê? Com arame. A gente fez como se fosse uma projeção para frente para servir como nossa área de rustificação. Então a gente combinou uma estratégia do viveiro de madeira com sombrite e o do aramado com sombrite, certo? Além de combinar também algumas ideias aí de bancadas com materiais rústicos, né? Que a gente tem nossas bancadas são suspensas. E alguma desses materiais que nós usamos para fazer as bancadas suspensas são materiais rústicos, que a gente pode usar em comparação daquele viveiro suspenso rústico que a gente falou ainda agora, tá? Então, é só para dar uma ideia para vocês. Eu preciso definir um tipo e ficar bitolado naquele tipo? Não. Eu posso combinar estratégias boas para fazer um viveiro eficiente, um viveiro bom para minhas mudas.
Beleza? Então, vamos avançar aqui. E aí vem a primeira pergunta que algumas pessoas podem estar se fazendo. Qual é o melhor tipo de viveiro, pessoal? Como eu falei ainda agora, o melhor tipo de viveiro é aquele que está dentro da realidade das condições que o produtor tem. É a primeira coisa que a gente tem que ter em mente. Beleza? Não adianta a gente falar para o produtor, faz aí, ou eu mesmo me colocar como produtor, sabendo que eu não tenho, por exemplo, recurso, ou eu não tenho equipe para trabalhar com aquilo, e me forçar a produzir um viveiro de ferro, por exemplo, metálico. Sabe? Aí o que acontece? Eu vou produzir um de ferro metálico, que na teoria seria um bom viveiro, só que eu posso estar produzindo ele de qualquer forma. E aí eu vou perder qualidade do mesmo jeito do que tendo feito um mais simples, dentro da minha realidade. Então, o produtor, seja ele viveirista, seja o produtor rural realmente que vai produzir os frutos, ele precisa ter essa noção, tá? Que ele tem que olhar dentro da realidade dele e fazer algo daquele jeito, combinando inclusive estratégias. Tá? Então, é aquilo que eu também comentei ainda agora, né? Ter um viveiro, mesmo que simples, é muito melhor do que não ter nenhum, certo? E a gente pode misturar as características de cada tipo de viveiro e aperfeiçoar o nosso viveiro aos poucos. Mas tem um detalhe, pessoal. E para um viveirista? Porque o viveirista ele vai fazer o quê? Ele vai produzir as mudas para vender, certo? Hoje, pessoal, na legislação, esse viveirista ele passa por alguns processos burocráticos e de fiscalização pelo Renascem, tá certo? No nosso livro, pessoal, tudo que eu estou falando para vocês aqui, pessoal, no nosso livro tá extremamente detalhado tudo, inclusive esse assunto sobre a questão do viveirista, que a gente chama isso de legalização do viveiro, tá? O viveirista vai ter que ter um registro como produtor de mudas e uma inscrição do seu viveiro. Isso tudo passa por avaliação e fiscalização pelos órgãos responsáveis, certo? Então, o viveirista, pessoal, ele tem que ter um pouco mais de cuidado em relação às suas instalações, tá? Aqui eu estou deixando um site para quem tiver interesse de trabalhar com isso, ou conhece alguém que trabalha com isso, ou presta assessoria para alguém que quer trabalhar com isso. Tem um site que vocês conseguem ver esses detalhes todos das exigências do Renascem, tá? Então, para o viveirista é um caso um pouco mais delicado, tá certo? Não vou entrar muito em detalhes aqui porque é muito extenso, tem uma documentação específica sobre isso. No nosso livro eu entro um pouco mais nesse assunto, explicando o que é o registro, o que é a inscrição, mas mesmo assim é muito importante que ele siga e acompanhe o site aí da Renascem. Beleza? Então vamos lá. Vamos começar então onde nós vamos construir o nosso viveiro, pessoal. Primeiro de tudo, vamos ter que construir ele em um local plano, né? O local plano ele vai ser uma estrutura, como se a gente estivesse fazendo uma estrutura simples de uma casa. Então o ideal é que ele seja feito em um local plano, né? Com solo de textura solta, boa drenagem, baixa declividade, tá certo? Uma declividade suficiente para que a água não estagne naquilo lá. Dentro do seu viveiro, né? Que ele não forme uma poça d'água dentro do seu viveiro. Tá? É interessante que a gente escolha o local, o relevo relacionado a isso. Tá? Localizar-se próximo à fonte de água, porque a gente vai precisar de água para trabalhar dentro do viveiro, obviamente, precisar de irrigação. Tá? Localizar-se a uma distância segura de estruturas, né, altas, mais altas que o viveiro, que estão sujeitos a alguma tragédia, por exemplo, árvores, galhos, caixa d'água que podem acabar caindo em cima do viveiro por alguma tragédia. Então, por questão de segurança, a gente coloca longe, tá? Localizar-se próximo de quebra-ventos, é interessante ter quebra-ventos próximos, tá? Localizar ele em áreas com boa incidência de luz solar, porque vamos precisar de luz solar para a nossa produção de mudas, certo? E colocar ele a uma distância aí uma distância mais segura, né? 10 metros mais ou menos de estradas, rodovias, ramais e os limites da propriedade, tá, pessoal? É importante a gente ter ela um pouco distante aí dos limites da propriedade, mais voltada para o meio da propriedade, para a gente ter uma distância mais segura disso aí. Beleza? Além de se localizar longe de criatórios ou abrigo de animais, porque esses animais podem acabar aí querendo entrar no nosso viveiro, invadir nosso viveiro e dar um prejuízo.
Beleza? Então, a localização do viveiro, pessoal, é mais ou menos essa lógica que a gente tem que seguir. Show? Beleza. Então, vamos começar a falar sobre a construção do viveiro. No livro, pessoal, assim, só para vocês terem noção, no livro tem, eu acho que umas 60 páginas sobre construção de viveiro. Eu vou dando cada etapa da construção do viveiro. Se eu fosse trazer isso para cá, para a live, a gente ia fazer umas 3 semanas de live, tá? Então, eu estou tentando sintetizar o máximo possível para poder passar conteúdo e não ser aquele cara que, estou querendo só vender meu curso, só vender meu produto. Não, eu quero passar conteúdo para vocês também, mas vou ser justo, tá? A gente está, no nosso livro, a gente está mostrando cada etapa bem meticulosamente, tá? Aqui no live a gente não consegue fazer isso porque a gente tem muito assunto para tratar, tá? Mas vamos lá. Então, as estruturas elas podem ser feitas, né, na construção do viveiro, como a gente já viu, de marame, de madeira, madeira, materiais rústicos, arame ou ferro, tá? A gente usa um plástico de 150 micras aí cobrindo o telhado. Esse plástico vai fazer a nossa proteção contra a chuva, tá certo? Cara, mas as mudas não precisam de água. Pessoal, precisam. Só que o ideal é a gente ter o controle sobre o quanto nós estamos irrigando as mudas. Se a gente deixar a critério da chuva, teoricamente a gente não tem esse controle. Ela vai estar chovendo, né, no horário que Deus decidir que vai cair a chuva. Que São Pedro decidiu que horas vai cair a chuva. Então a gente não vai ter o controle sobre isso. É muito importante que a gente tenha. Então a gente usa esse plástico para isso, certo? Tela sombrite revestindo o viveiro. Revestindo, eu até escrevi errado, revestindo o viveiro internamente para fazer um sombreamento, porque a gente também não pode ter luminosidade excessiva nessa fase de viveiro, não é interessante, tá? Nosso exemplo aí de viveiro, vocês podem ver aqui o plástico por cima, controlando a incidência de água, e o nosso sombrite controlando a sombra, fazendo a sombra do nosso viveiro. Vocês podem até ver a diferença da luminosidade de dentro do viveiro para fora do viveiro, certo? A gente pode ter também bancadas suspensas ou fileiras no chão, tá? O Adalto acabou de falar, a questão de usar a bancada facilita no manejo e não prejudica tanto a coluna. Verdade, isso é uma vantagem muito boa de se usar bancadas suspensas. O manejo acaba sendo facilitado, tá certo? O acesso às mudas acaba sendo facilitado quando nós temos bancadas suspensas. Mas isso não quer dizer que elas sejam que não tenham também suas desvantagens, né? Bancada suspensa acaba tendo mais trabalho, normalmente mais investimento, tá certo? Maior manutenção das bancadas, porque uma hora ou outras acabam estragando, tá certo? E mais ou menos isso, tá? E as fileiras no chão a gente tem essa desvantagem, né, de ter que ficar se agachando para fazer todo o manejo. Isso aí realmente é um negócio desgastante, tá? O espaço para o germinador é uma questão opcional, tá, pessoal? O germinador nós vamos chegar lá, vamos falar sobre o germinador. Mas é muito interessante, eu acho muito interessante o trabalho com o germinador, tá bom? Que é onde a gente vai semear nossas sementes e acompanhar a germinação delas. Então esse espaço, na minha opinião, é muito interessante a gente ter dentro do viveiro, tá certo? A tela antiafídio, caso a gente tenha uma região aí que tem muito ataque de pulgões, enfim, é interessante colocar a tela antiafídio para evitar a entrada delas, desses pulgões e, enfim, de outros insetos bem pequenininhos, ácaros também, por exemplo, né? Área de rustificação. A rustificação, pessoal, é uma etapa muito interessante que nós vamos falar lá amanhã, no terceiro dia, tá? Amanhã, no terceiro dia, vamos falar sobre a rustificação. É uma etapa que pouca gente aplica, pouca gente comenta, na verdade, sobre ela. Não dá para saber se aplica porque a pessoa não comenta. Mas pouca gente comenta. A rustificação é uma etapa, pessoal, que a gente faz uma preparação das nossas mudas antes do plantio. E o que acontece? Quando a gente vai fazer nosso viveiro, né? Se a gente colocar uma área para rustificação, o ideal é que ela seja uma área que a gente consiga tirar o sombrite, colocar o sombrite, tenha essa praticidade, tá certo? É justamente, vou voltar aqui para o nosso viveiro, essa área que eu estou falando aqui para vocês ao entorno do nosso viveiro, que nós temos aqui o nosso
o nosso sombrite pendurado, essa projeção que eu falei para vocês, tá certo? A gente consegue ir tirando o nosso viveiro para deixar ela em algum momento a sol pleno, nossa muda, ou seja, para que a gente consiga fazer os estágios de adaptação dela, tá? A gente tem também, pessoal, a questão da irrigação. No nosso caso, nós não construímos nenhum sistema de irrigação ainda, tá? Nós fazemos a irrigação mesmo com mangueira de irrigação normal. Mas tem gente, e é muito interessante essa ideia, porque poupa a mão de obra, né? Obviamente, de fazer um sistema de irrigação dentro do viveiro. Aqui eu estou mostrando para vocês as bancadas suspensas e o germinador aqui no cantinho. Nosso germinador, ó, como vocês podem ver, uma área dentro do viveiro, ó, só mostrando de novo a foto anterior. Nossa área de rustificação, que eu queria mostrar aqui para vocês. O sistema de irrigação por aspersão dentro do viveiro, no caso, via solo, realmente, a pessoa construiu no solo isso aí. E o sistema de irrigação no teto suspenso, né, do viveiro, também normalmente por aspersor. Beleza? E aí a gente tem alguns critérios para definir as medidas aí do nosso viveiro, tá? Primeiro de tudo é o espaço disponível para a construção. Não adianta nada a gente querer construir um viveiro e a gente não ter espaço para construir ele. Não adianta nada eu ter 200 metros quadrados aí disponíveis no meu terreno e querer construir um viveiro de 300 metros quadrados. Obviamente não vai ser possível, tá? Um orçamento disponível para o viveiro, aquilo que eu falei para vocês de recurso financeiro. Se eu não tiver recurso financeiro suficiente, não adianta eu querer fazer um viveiro com gambiarras, enfim, para poder... só porque eu fiz ele de ferro, mas cheio de gambiarra. Não vale a pena. Então é bom manter o orçamento, a construção do viveiro dentro de um orçamento disponível, tá bom? E palpável, que a pessoa, que o produtor não precise se sacrificar para aquilo, tá? Outro critério importante para definir as medidas: quais são as culturas das mudas que a gente deseja produzir. A gente está falando do açaí aqui, mas hoje, por exemplo, no nosso viveiro, a gente produz também mudas de maracujá, tá certo? Possivelmente no futuro a gente pode produzir muda de cacau também, tá? Mas isso é só um exemplo. No mesmo viveiro eu posso ter várias mudas sendo produzidas, de várias culturas diferentes, tá? De várias espécies diferentes, enfim. Então, é interessante que a gente leve isso em consideração, porque, por exemplo, a muda do maracujá, o maracujá é uma trepadeira. Então, eu fazendo lá um espaçamento igual eu faço do açaí, eu vou ter meu maracujá todo embaraçado. Não vai ser interessante para mim. Então, eu tenho que considerar que culturas diferentes exigem manejos diferentes dentro do viveiro. Beleza? E aí, é interessante que eu faça, né, minha área, elabore minha construção do viveiro pensando nisso. Outro critério: quantas mudas eu desejo produzir, certo? Então eu tenho que considerar quantas mudas eu quero produzir. Eu quero produzir 10 mil, 20 mil, 30 mil. Eu tenho que considerar isso aí, obviamente, tá? Se eu vou usar ou não o germinador, que é o espaço que eu falei para vocês, já vamos entrar no assunto já, tá? Sobre germinador. Se minhas bancadas vão ser suspensas ou se eu vou fazer fileiras no chão, é interessante eu saber disso, obviamente. E se eu vou ter uma área para rustificação. Tudo isso, pessoal, vai influenciar nas minhas medidas do viveiro, tá certo? Se eu tiver uma área de rustificação, eu vou ter que ter uma área para o meu viveiro maior. Se eu tiver um germinador, eu vou ter que ter uma área destinada para aquele germinador dentro do viveiro. Então, o meu germinador vai acabar sendo... O meu viveiro vai acabar sendo um pouco maior. Se eu quiser produzir 10 mil mudas, né, em algum momento, eu vou ter que produzir um viveiro que consiga comportar essas 10 mil mudas de forma que o meu manejo seja eficiente. Certo? Então, tudo isso aí define como eu vou construir meu viveiro. Não adianta eu construir um viveiro, por exemplo, pequeno e querer tacar a muda lá dentro, porque vocês vão ver ao longo dessas lives que isso implica em perdas de qualidade, tá? Uma coisa importante, pessoal, que a gente tem que levar em consideração também, e eu coloco que é muito importante isso, é o espaçamento das mudas dentro do viveiro, tá? Espaçar as mudas dentro do viveiro beneficia elas na captação de luminosidade, tá? E na fitossanidade das mudas dentro do viveiro. Ou seja,
as mudas não vão competir tanto, né, por luminosidade, ou às vezes não vão nem competir por luminosidade, porque elas vão ter seus espaços respeitados. Isso é muito importante, pessoal, mas muito importante para o desenvolvimento de mudas. A gente fez dois lotes de mudas, uma sem espaçar e outra espaçando. Pessoal, a diferença é gritante, tá? E a fitossanidade delas, mudas espaçadas, elas arejam o nosso viveiro, tá certo? E dificultam a disseminação aí de pragas e doenças, beleza? Então, só para vocês terem uma ideia aqui, no primeiro momento a gente tem nossas bancadas aqui sem espaçamento, as mudas estão todas encostadinhas, mas não tem problema. Por quê? Porque elas não estão ocupando tanto espaço, né? As folhas são muito pequenas ainda, então a gente consegue manter elas numa mesma fileira. Isso aí facilita aí, o nosso manejo e melhora, vou dar um exemplo para vocês aqui, não é tão eficiente nós já colocarmos as mudas no viveiro espaçadas. Por quê? Porque quando eu começar a fazer minha aplicação da adubação foliar, se as mudas estiverem desse tamanho aí e eu espaçar elas, eu vou estar jogando adubo foliar num corredor vazio, tá desperdiçando adubo, tá? Isso é uma dica muito importante que eu falo no livro com bastante detalhe, tá? Então, tô dando um resumo aqui para vocês para jogar a informação, tá? Ah, Ricardo, posso então colocar minhas mudas já espaçadas no viveiro? Pessoal, poder você pode, mas você vai ter custos aí com adubo, você vai acabar perdendo, desperdiçando muito adubo. O interessante é você colocá-las no viveiro e depois espaçá-las, né? À medida que elas vão desenvolvendo. Então aqui vocês podem ver que elas estão todas juntinhas, né? Porque elas não estão ocupando tanto espaço. E aí, quando elas chegam num tamanho grande, né? Essa foi a nossa experiência que nós fizemos, nosso primeiro lote de mudas sem espaçar, certo? Tem muita muda que acaba o quê? Se contorcendo para buscar luz, que é o fototropismo, né? Elas acabam esticando demais, porque elas não conseguem, elas querem competir pela luminosidade, então acabam esticando demais e engrossando pouco, tá certo? Então, quando elas chegam numa etapa que elas começam a disputar por essa luz, por essa luminosidade, o interessante é a gente organizá-las dessa forma aqui. Que aí eu vou ter mudas que se desenvolvem bem, não tem fototropismo, ou seja, elas não se entortam e elas engrossam. Elas engrossam bastante, tá certo? E o teu caule grosso, isso aí ajuda na absorção de nutrientes, no metabolismo da planta e também na adaptabilidade dela ao campo, tá, pessoal? Então é uma característica muito importante e eu coloco isso, destaco isso aqui para vocês, porque esse espaçamento influencia também nas medidas do viveiro, tá certo? Se eu vou espaçar elas de tal forma que eu reduza a quantidade de mudas pela metade nas bancadas, eu tenho que, obviamente, deslocar essa outra metade para algum lugar. Então eu vou ter que ter espaço no meu viveiro para comportar esse deslocamento que o espaçamento vai gerar. Mas eu garanto para vocês, pessoal, o espaçamento dessas mudas é extremamente importante, pessoal. Dá muito resultado isso, tá? Medidas principais do viveiro. Vamos começar então agora a colocar números aí na tela, né? Medidas principais do viveiro. Pessoal, tamanho largura das bancadas, né? De 1 metro a 1,20 m de largura é o ideal, para que a pessoa não precise ficar se esticando demais para manejar as mudas dentro da sua bancada ou nas fileiras. Então, 1 metro a 1,20 m de largura tá ótimo, perfeito, certo? Corredores, na verdade, vamos complementar, né? Menor que isso você vai estar desperdiçando espaço, né? Você vai estar, assim, você poderia colocar alguma coisa um pouco maior para concentrar mais mudas lá. Então, menor que isso não é tão interessante. E maior que isso, você vai ter dificuldade no manejo, tá? Corredores de 80 centímetros a 1 metro. Pessoal, eu boto de 80 centímetros a 1 metro, mas o ideal mesmo é que seja 1 metro, tá? 1 metro de largura no corredor, você consegue fazer tudo, passar com carrinho e tudo mais. É o ideal. Mas, claro, a gente tem que considerar as condições do nosso produtor, como eu falei, né? Ou nossas próprias condições como produtores. Então, se eu precisar poupar algum espaço de alguma forma, eu posso reduzir isso para até 80 centímetros, que é o ideal. Menor que isso, você já vai ter dificuldade para o manejo, tá? Pé direito, 2,5 é o ideal.
tá certo? Pé direito lá do nosso viveiro. E é o seguinte, pessoal, no nosso livro eu mostro toda a planta, como eu posso dizer, a planta rasa, né? A planta baixa do nosso viveiro, e eu vou colocando a evolução dele, passo a passo, até chegar nesse aqui que eu considero o viveiro ideal, tá, pessoal? Nesse nosso caso aqui, a gente está usando um modelo para 10 mil mudas. Então nós temos essas quantidades de bancadas, medindo 1 metro de largura, 1 metro corredor, 20 metros o tamanho o comprimento da bancada, tá certo? Nós temos aqui as áreas em vermelho, são as áreas de rustificação ao redor do viveiro, tá certo? Essa parte marrom aqui é o nosso germinador, e essas em amarelo são as bancadas extras que vão ser usadas para o espaçamento. Então, esse aqui, pessoal, é a planta baixa de um viveiro que nós montamos com base na nossa experiência, tá certo? E passamos para vocês. Ricardo, não quero usar germinador. Não tem problema, posso tirar o germinador, tá? Existe uma forma de semeio sem um germinador, tá? Existe uma forma de germinação sem um germinador. Ricardo, eu não vou fazer um espaçamento para reduzir em 50%, só em 75%. Beleza, aí você pode até tirar algumas bancadas extras, não tem problema. Isso tudo eu vou mostrando no livro, esses detalhes que aqui eu demoraria umas 3 semanas para fazer, tá? Então, eu só estou mostrando para vocês o conteúdo que a gente está passando, né? Assim, para vocês terem uma noção de como a gente constrói um viveiro, beleza? A gente tem que ter atenção para alguns detalhes na nossa construção também, tá? Primeiro de tudo, inclinação do telhado. É importante nosso telhado ter uma boa queda, tá? Para evitar acúmulo de água, e acúmulo de água uma hora rasga e alaga o nosso viveiro todinho, às vezes até no açaí é muito difícil matar, a não ser que ele realmente tenha uma queda, enfim, prejudique muito a muda. Mas assim, normalmente alaga o nosso viveiro, alaga nossas bancadas, então é interessante a gente ter uma boa queda do nosso telhado, tá bom? Boa inclinação. O reforço da estrutura do telhado também para aguentar ventos, caso a gente não tenha quebra-ventos ao redor, tá? Porque muitas das vezes o vento entra pelo viveiro e estufa o plástico que está em cima. Então, se não tiver um reforço, aquilo lá arrebenta nossas estruturas todinhas, tá? Se ela não for bem reforçada. Então, aqui a gente tem um exemplo, ó, de viveiros com estrutura reforçada. Vocês podem ver aqui, ó, cabos segurando, né? Uma boa queda, né? Inclusive o telhado dividido em vários telhados para que tenha várias quedas, certo? Então isso aqui é uma ideia muito boa de fazer o telhado arredondado e com essas estruturas de segurança aí para reforçar